Olá pessoal, graça e paz. Eu quero de antemão cumprimentar os nossos alunos e alunas do curso de bacharelado em teologia presencial e à distância da FACEB, as pessoas que, mesmo não estando envolvidas diretamente com a faculdade, têm participado dessa comunidade. É uma alegria muito grande poder recebê-los nesse momento tão especial. Hoje, oficialmente, iniciam-se as aulas na Faculdade Assembleiana. Nosso semestre letivo inicia-se na noite de hoje e nós tivemos o privilégio, eu, juntamente com o professor e pastor Fábio, que também vai se apresentar, de estar aqui com vocês hoje para compartilhar nessa primeira aula, nesse primeiro momento, a respeito de um tema que já foi apresentado anteriormente, de máxima relevância: importância do teólogo em tempos de crise. Professor Fábio, muito bom estar com você uma outra vez. Nós já tivemos a oportunidade de participar, me parece que no ano passado, de um bate-papo em que a gente conversou sobre igreja, cultura. Muito bom estar com você naquele momento, e nós temos a oportunidade de estarmos juntos novamente. O senhor se apresente aos seus alunos que já te conhecem, aqueles que de repente ainda não te conhecem, para a gente levar esse bate-papo adiante. Obrigado, professor Jeová. Eu cumprimento, saúdo todos os egressos da Faculdade Assembleiana do Brasil. Também cumprimento com muita deferência todos os calouros. Saúdo o insigne colega, professor Jeová Rodrigues, que, além de colega, também foi meu professor, continua sendo e tem contribuído muito para a minha edificação aqui. E eu sou muito grato por essa oportunidade de viver essa experiência na Faculdade Assembleiana do Brasil. E eu convido você para que se aventure conosco, né, nessa trajetória, nessa caminhada. Esse é um ambiente extremamente fértil, de estímulo à aprendizagem. E nós temos aqui grandes vultos, muito embora sejam tão humildes, né, como é o caso do professor Jeová, mas que tem aqui feito sombra a tantos colegas aqui, e eu me insiro, me enquadro, inclusive, como uma espécie de coadjuvante, né, aprendendo sempre com o professor Jeová e tantos outros colegas aqui. O tema é, por demais, relevante, muito embora, professor Jeová, e penso que, em termos de senso comum, parece-me que por trás desse problema existe uma questão que está posta, que é a insignificância da teologia ou da figura do teólogo em tempos de crise. E isso num diálogo com a sociedade. Qual é a recepção que a sociedade tem da figura do teólogo, do papel do teólogo e também da reflexão teológica? Por isso, penso que o tema é relevante e pode contribuir bastante para o amadurecimento do debate, para as nossas reflexões a partir de então. Muito obrigado, é um prazer dividir esse espaço com você. É todo nosso, é uma alegria. O professor Fábio colocou uma questão importante, parece até paradoxal, né? Nós estamos aqui para falar que é importante ser teólogo, e não só é importante ser teólogo, mas estamos aqui para dizer que o teólogo ele tem um lugar de importância na sociedade, particularmente em épocas de crise. E esse paradoxo que o professor Fábio coloca, ele é de fato algo que se manifesta na sociedade lá fora, né? Será que nós deveríamos falar da relevância do teólogo em tempos de crise ou da irrelevância do teólogo em tempos de crise? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro, precisa pensar o que significa ser teólogo, né? O que significa ser teólogo, qual de fato é o objeto de estudo que o teólogo tem, para, a partir daí, pensar se realmente há espaço na sociedade para esse indivíduo, um espaço que nós poderíamos considerar como espaço de relevância. Nós estamos num bate-papo aqui, eu quero começar falando um pouquinho sobre uma experiência que eu tenho tido nos últimos dias. Já faz algumas semanas que eu tenho tratado a respeito de uma temática, tenho discutido a questão da existência de Deus e particularmente agora na última semana, eu me atrevi a falar um pouquinho sobre a existência de Deus e a problemática do mal no mundo. Se Deus realmente existe, como é que a gente explica o problema do mal no mundo?
E essa questão é uma questão importante, por quê? Porque falar da existência de Deus, isso é um discurso primais que o teólogo tem. O teólogo é aquele que dialoga, é aquele que reflete, é aquele que tem Deus, e eu estou pensando aqui num teólogo cristão, obviamente que existem teólogos e existem teologias, mas aqui nós estamos falando num contexto cristão. Então, o teólogo é aquele que tem Deus como seu objeto de estudo, ele busca, a partir daquilo que existe de concreto na revelação, a revelação objetiva da palavra de Deus, conhecer Deus, saber quem Ele é, a partir daquilo que Deus se permitiu revelar a nós, e a partir desse conhecimento prévio a respeito de Deus, ele busca entender que tipo de relacionamento Deus deseja estabelecer com as pessoas. Então, nessa conversa que eu tenho tido sobre a existência de Deus e essa problemática do mal, eu tenho observado boas reações de ateus em particular, que assumem que a presença do mal é uma prova irrefutável de que não existe Deus. E aí eu fico pensando na importância do teólogo num contexto como esse. Por quê? Porque enquanto eu discuto, converso sobre a existência de Deus e mostro de que maneira a teologia lida com isso, eu observo na mídia que uma série de pensadores, historiadores, pessoas importantes, pessoas de destaque na mídia e na sociedade, essas pessoas também se levantam com esse discurso contrário, fazendo leitura da realidade, fazendo leitura de crise, e a partir de uma leitura, que eu particularmente considero uma leitura reducionista, uma leitura simplista, e até uma leitura equivocada, eles simplesmente manifestam aquilo que é de foro íntimo, que é subjetivo, o indivíduo, por algum motivo, não crê na existência de Deus, e utiliza isso como se fosse uma prova irrefutável da não existência dele. Então, eu estava pensando na importância do teólogo nesse momento, enquanto vozes se levantam para avaliar o momento de crise que nós vivemos. Se a gente pensar, por exemplo, na pandemia, na Covid-19, que tem assolado lares, famílias e vidas, enquanto pessoas se levantam, inclusive a Covid-19, lá no meu canal, tem sido assim a prova máxima de que Deus realmente não existe. Se Deus existisse, ela não estaria por aí. Eu fico pensando na relevância do teólogo num momento como esse. Competência que o teólogo precisa ter para dialogar com as pessoas, não simplesmente para assumir uma postura irrefletida de suposta fé, é assim porque Deus quis e você não tem que questionar, não. Para avaliar a questão a partir do olhar de quem está dentro, daquele que crê, a partir do olhar daquele que não crê também, e tentando estabelecer o diálogo entre essas duas vertentes, mostrar por que é importante o teólogo aparecer nesse contexto. Então, se aquele que não crê, ele se manifesta e argumenta para, de alguma forma, dizer que Deus não existe. E esse é só um elemento que eu estou colocando a partir de uma experiência que estou vivendo nos últimos dias. Então, é de extrema importância que o teólogo também se levante, que ele analise o mesmo contexto, que ele analise a mesma situação e que ele apresente respostas que a teologia dá para essa situação como um todo. Então, eu tenho tratado nos meus vídeos, e vou continuar falando a respeito, que a coisa não é tão simples como parece. Bom seria se nós pudéssemos dar respostas prontas e acabadas para a realidade, mas a realidade ela é mais complexa do que aquilo que a gente pode imaginar. Sim. E você, na condição de historiador e na condição de pastor, você vive assim em dois universos que são universos díspares. De um lado, na condição de cristão, na condição de pastor, na condição de alguém que está diante de uma comunidade e que precisa dar respostas de fé a essa comunidade. Por outro lado, é um pesquisador, é um historiador, inclusive finalizando aí um mestrado já na área da história. Como você, particularmente, enquanto pastor e historiador, tem lidado com essas questões? Como você tem encarado? Por exemplo, vamos pensar a Covid, nós estamos falando de crise, mas eu acho que conversar sobre época de crise e não falar da Covid é, de fato, perder a oportunidade de dizer alguma coisa que o pessoal está dizendo o tempo todo e mostrar, em perspectiva teológica ou histórica, de que maneira nós lidamos com essa crise. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Como que você pensa, tem refletido sobre essas questões, tem lidado com isso na sua realidade enquanto pastor, sim, enquanto pesquisador também? Bom, caro professor Jeová, eu tenho transitado por esses dois meandros, né, aparentemente opostos,
mas eu tenho feito isso com muita maturidade. O Senhor tem me dado condições para encarar os desafios, tanto do pastorado, quanto também os desafios que se apresentam nas humanidades, né, para usar aqui um termo Foucaultiano, e na pesquisa em história. E eu não encaro esses dois espaços como espaços mutuamente excludentes. Pelo contrário, isso tem me subsidiado, eu tenho feito boas leituras, isso tem me ampliado também as possibilidades de atuação, inclusive em nossa própria comunidade de fé. Por quê? Porque eu não vejo a realidade cindida, a realidade bipartida, numa perspectiva dualista. Eu percebo que a realidade é um todo, né? E essa realidade ela se apresenta em múltiplas faces, e essa realidade ela pode ser vivida pelo cristão, o cristão pode gozar dessa realidade e todos os espaços que essa realidade nos oferece. Inclusive, o cristão pode militar sem nenhum problema nos espaços acadêmicos, né? E deve, né? Sim. E deve. Com certeza. Então, eu fico muito à vontade para passear nesses dois espaços, que eu não vejo uma ruptura tão drástica assim nesses espaços. E, afinal de contas, para citar aqui o historiador ligado à Escola dos Análises, o Alain Corbin, ele nos diz algo interessante, e para mim tem um significado profundo, que para entender o nosso próprio tempo, para entender a nossa realidade, ele está falando de um contexto de Ocidente, claro, em grande medida, faz-se necessário conhecer o mínimo da fé cristã. E ele não fala apenas da grande tradição cristã, ele fala inclusive dos insights teológicos. Por quê? Para você compreender, por exemplo, uma obra de Rembrandt, ou parte da arquitetura europeia, ou para compreender parte volumosa, extremamente volumosa, da literatura ocidental, você precisa de conhecer o mínimo de cristianismo e da fé cristã. E é por isso que eu defendo a ideia, professor Jeová, que a teologia não só é importante e relevante para a comunidade de fé, para a igreja, e de fato a boa teologia, ela em grande medida só tem sentido quando é feita nessa relação íntima, umbilical com a comunidade de fé. É por isso que não justifica uma postura ateológica, uma postura de negação da teologia em nossas comunidades ou por nossos colegas pastores, porque, na verdade, a teologia ela pode não só enriquecer a vida dessa comunidade, a vida do ministério, mas também pode dar ferramentas muito úteis para que essa comunidade dialogue com a sociedade como um todo. É por isso que eu defendo também a ideia de que a teologia e o teólogo têm relevância pública, têm relevância social. E eu posso aqui citar alguns exemplos, né? Por exemplo, nós temos aqui por volta de... depois de 325. Depois de 325 você tem aquilo que os historiadores da igreja chamam de o período de ouro da história da igreja, onde a arquitetura teológica do cristianismo ganha forma, cristologia, doutrina da Trindade. E tem muita gente que imagina que, de fato, esse período é extraordinário, e foi. Mas esquecem que houve um período anterior, né? Onde, por exemplo, o grande Justino procurava as sementes divinas, né, da revelação divina, em outras áreas do saber, que não era apenas a reflexão teológica. Por outro lado, nós temos grandes obras clássicas da literatura ocidental que foi feita a partir de um lugar de fala. Vou utilizar aqui o conceito de lugar de fala, que é o lugar da teologia, da reflexão teológica. E era um momento de crise. Que momento de crise foi esse? O momento em que o grande Império Romano, a cidade eterna, longos 800 anos incólume, sem nenhuma invasão, de repente começou a experimentar as chamadas crises do Império Romano, com as invasões dos chamados povos bárbaros, que eram povos germânicos. Exatamente nessa conjuntura, no início do V século, é que, em uma situação de crise, obviamente, é que um grande vulto da história da igreja, do cristianismo, da fé cristã, o doutor da graça, Agostinho, irá produzir a primeira obra de filosofia da história do Ocidente.
E ele produz essa grande obra exatamente numa situação de crise, num contexto de crise, tentando dar respostas àquelas situações. Portanto, professor Jeová, eu não só defendo a relevância da reflexão teológica para comunidades de fé, feita nessa relação umbilical e íntima com a comunidade de fé, por isso não tem justificativa tanto os nossos pares, os nossos colegas pastores rejeitarem a boa teologia, como também não tem justificativa a rejeição da reflexão teológica para a sociedade como um todo. Exatamente. Eu fico ouvindo você passear pela história, e a história é a sua praia, e eu costumo dizer em tom de brincadeira para os meus alunos que eu estou elaborando uma heresia, e assim que eu conseguir sistematizá-la de forma adequada, eu vou publicá-la, e certamente eles vão ser os primeiros a me seguir. E essa teologia, em suma, diz que quem não fizer teologia não vai para o céu. Eu estou assumindo que o discurso teológico, a formação teológica, ela é não só apenas importante para o cristão, importante para o líder, e muitas vezes as pessoas têm uma perspectiva equivocada de teologia, eles acham que faz teologia quem é pastor ou padre, né? O Rubem Alves, ele viveu situação complicadora nesse sentido, né? Numa viagem, num voo, quando alguém lhe perguntou qual a formação dele, ele disse teólogo, alguém disse geólogo, pois é, ele disse não, teólogo, e o cara disse biólogo, e ele disse não, teólogo. Quer dizer, eu tenho assumido nessa minha caminhada, eu tenho formação na área de teologia e em outras áreas das ciências humanas, e tenho assumido que teologia, independente da questão do chamado para o ministério, teologia é formação para a vida. Teologia é algo que realmente faz com que o ser humano, de fato, se perceba na condição de ser humano e dá para a pessoa a possibilidade de entender, junto com outras ciências, e aquilo que você coloca é de extrema importância. A teologia é uma das muitas leituras que se fazem a respeito da realidade, e ela não pode ser a única leitura, porque a realidade é uma realidade multifacetada. Então a gente precisa assumir que o ser humano, na condição de complexidade que ele possui, é um ser bio, psico, social e espiritual, ele tem diferentes esferas de manifestação da sua existência. Cada uma dessas esferas precisa ser avaliada ou precisa ser analisada a partir da perspectiva adequada para isso. Mas eu tenho assumido que teologia, de fato, é algo que todo cristão, e aí gosto muito dessa sua fala, quando você reforça a ideia de que é injustificável essa resistência que nós encontramos da parte de alguns líderes do processo de construção da teologia. Sim. O fato de algumas pessoas se perderem na caminhada, e a gente sabe que isso é uma realidade, isso não pode servir de justificativa para impedir, particularmente, a nossa juventude de hoje. E nós vivemos uma época em que o saber, o conhecimento está aí disponibilizado a todos e cada vez mais se exige das pessoas que elas tenham perspectivas críticas, que elas tenham condições de avaliar o mundo, de avaliar a sociedade, de avaliar o contexto em que ela vive e de dar uma resposta adequada a esse contexto, não mais a partir de uma leitura unilateral, mas a partir dessa capacidade, dessa competência que a pessoa precisa desenvolver, que é a competência de fazer uma leitura transdisciplinar, né? Sim. Precisa ter essa capacidade de ampliar o horizonte. Obviamente que cada um, quando faz a sua leitura, ele parte de algum ponto. Nós temos o nosso ponto de origem, a partir do qual nós vamos fazer a leitura da realidade, mas essa leitura, de fato, precisa ser uma leitura multifacetada. E é muito joia quando a gente volta na história e você, nesses poucos momentos de fala, nos ajudou a fazer esse caminho de volta. É muito importante perceber como, em situações de crise, a teologia, de novo, volta ao lugar de relevância que, de fato, ela deveria ter nas vidas das pessoas. Então, independente de alguém ser pastor, de alguém ter alguma função eclesial vinculada à teologia, as pessoas deveriam cursar teologia para a vida, deveriam cursar teologia para aprender a olhar o mundo, olhar a realidade, a partir de um outro foco, de uma outra ótica que a teologia dá para aquele que se aventura nela. E quando a gente é capaz de colocar os óculos da teologia, junto com os óculos das outras ciências, da história, da biologia, da filosofia, e você deixou isso claro para a gente, filosofia e teologia caminharam de mãos dadas durante a história do Ocidente, quanto tempo, né? Sim, sim. Uma servindo a outra, uma auxiliando a outra,
E se hoje nós temos uma teologia que nós consideramos sistematizada, uma teologia já, não vou dizer que pronta, porque o saber é algo que está em processo, mas se a gente tem uma teologia hoje bem alicerçada, bem fundamentada, nós devemos essa teologia hoje finalizada como está, esse processo todo de reflexões, de saberes, de acertos e erros, que na caminhada da história da igreja a gente foi vivenciando. Então, muito joia essa questão aí. Agora, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com os nossos alunos, com o nosso pessoal. Eu sou pastor, fui pastor por muitos anos, pastor de igreja local, por mais de 22, 23 anos eu fui pastor de igreja local, vivi por um período uma crise entre ser pastor e professor de teologia. Por muito tempo eu consegui levar as duas coisas adiante, mas chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha, ou eu assumia de uma vez por todas o pastorado e abandonava a academia, a sala de aula, ou eu ficava com sala de aula e passava o cajado adiante para alguém que realmente tivesse condições de assumir o pastorado da minha comunidade, porque eu cheguei numa condição que eu não conseguia fazer as duas coisas direito. Eu nem conseguia pastorear direito, nem conseguia me dedicar à educação teológica. Orei bastante, passei por situações de crise relacionadas a isso. Fui pastor por 22, 23 anos de uma mesma igreja e de um dia para o outro eu ia deixar de ser o pastor, ia ser um auxiliar na comunidade, ia ser um membro da comunidade. Então foi uma decisão muito difícil, orei bastante, pensei muito. E o que me fez tomar a decisão de deixar o pastorado, deixar a frente da igreja para assumir a academia, foi exatamente o tipo de contribuição que eu poderia deixar para a comunidade cristã. Eu assumi que se eu permanecesse na minha comunidade, seria uma bênção. A comunidade seria abençoada, as pessoas com quem eu tivesse contato ali certamente seriam edificadas, mas eu assumi que se eu deixasse a comunidade à frente da igreja para assumir o magistério, para assumir o ministério da teologia, eu entendi que com isso eu poderia auxiliar, poderia ajudar inúmeros líderes de diferentes comunidades. Dessa forma, indiretamente, eu poderia alcançar um número maior de comunidades. Então foi essa consciência que me fez deixar assim com muita dor. Eu fiquei pelo menos por uns 6 meses repensando a minha decisão, em crise existencial, porque foi muito difícil para mim. Mas o que me fortaleceu nessa decisão foi exatamente a consciência que eu tive da quantidade de pessoas que eu poderia ajudar e de comunidades que eu poderia ajudar se eu efetivamente permanecesse nessa condição, permanecesse no magistério como primeiro momento de chamado aí. Então eu fiz essa escolha, já fazem muitos anos que eu deixei o pastorado, talvez uns 15 anos que eu deixei o pastorado efetivo. Hoje sou pastor auxiliar na comunidade, com muito gosto, muita alegria, com muita satisfação. Meu pastor foi um ex-aluno meu, já pastoreei igrejas, 2 ou 3 igrejas de pastores que foram meus ex-alunos, e a maior alegria era poder servir essas pessoas, era poder estar do lado delas para servir as suas comunidades. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estávamos em off conversando, você estava compartilhando comigo que está vivendo a sua primeira experiência enquanto pastor, sua primeira experiência ministerial. E a sua primeira experiência, ela aconteceu justamente numa época de crise, né? De Covid-19 e dessa questão toda da impossibilidade do pessoal poder frequentar a comunidade com assiduidade, por uma série de fatores que a gente já conhece bem. Eu queria que você me contasse um pouquinho do que é ser pastor. O teólogo a gente já sabe o que é ser, e você já lida muito bem com essa situação. Mas o que é ser um pastor? Pastor de uma comunidade, de frente de uma comunidade, com essa leitura de realidade que você consegue fazer. O que é ser um pastor num contexto como esse? Eu, como sou auxiliar, então, eu não posso dizer exatamente com propriedade o que um pastor de frente da comunidade está vivendo, porque eu acabo estando inserido entre aqueles que, por algum motivo, vão continuar meio que isolados. Mas você, na condição de pastor, como é que você tem lidado com essa questão? O pastorado agora e a crise, o teólogo e a crise consegue lidar bem, consegue caminhar bem, mas e o pastor e a crise? Como é que a gente vivencia isso aí? Sim. Ou como você tem vivenciado isso no seu ministério pastoral? Sim. Bom, eu agradeço a questão e eu vou procurar falar a partir da minha experiência, não é? É claro,
É uma experiência muito nova. Completei agora, no dia 15 de junho, um ano que fui empossado na AD Alphaville, e nós temos ali experimentado momentos bons, mas também momentos de muitos desafios, não é? E eu acredito que todos os pastores estão vivendo, estão compartilhando, né, estão em solidariedade de experiência, porque é uma experiência nunca vista por nossas gerações. Eu brincava com um pastor amigo meu outro dia, que se nós conseguirmos sobreviver a essa crise, nós estaremos preparados para todos os outros desafios por vir. Muito joia. Contudo, professor Jeová, na verdade, e eu entendo a sua escolha, e eu acho que sua escolha foi prudente, e com certeza está alcançando muita gente, porque às vezes esse é um entendimento interessante, porque a partir daqui, desse espaço, da academia, quantos pastores, quantos obreiros, quantos teólogos o senhor não tem influenciado? Eu sou um deles. Eu me lembro dos nossos primeiros diálogos, né? Me incentivando para publicar em nossa revista aqui, que é a Vox Fi-Fi, e abriu as portas e os caminhos, né, para mim aqui na instituição. Então, eu penso que esse espaço aqui, esse lugar, e eu fico maravilhado como que a faculdade, como esse espaço aqui de crescimento, de reflexão, tem me subsidiado, pastor, em termos de condições para que eu dê algumas respostas, né? Procure dar algumas respostas à nossa comunidade. Nós temos experimentado lá, por exemplo, um grupo de estudos, mesmo em pandemia. Nós temos um grupo de homens lá, os homens fortes. E esse grupo, com todo cuidado, com toda precaução, nós temos nos reunido regularmente, de 15 em 15 dias, e para estudar as Escrituras. Professor, e eu vejo a empolgação nos olhos, nos olhares de nossos irmãos. Outros irmãos que já se habilitaram a estudar, fazer teologia. Pastor, eu não imaginava que isso tinha tanta importância. Eu pensava só uma questão de status. Mas eu percebo como isso é relevante. E talvez esse irmão está me ouvindo agora, ele sabe o que eu estou dizendo. Então, em grande medida, pastor Jeová, professor, quando eu estou no meu quarto, eu fiz do meu quarto, eu acredito que você acabou fazendo a mesma coisa, um estúdio, nesses momentos que estamos atravessando agora, como resposta aos desafios da faculdade e de estar lecionando também via plataforma virtual e auxiliando os nossos alunos. E eu tenho dito para minha esposa, por exemplo, que meu quarto se tornou um quarto de guerra. Porque lá que eu estou em oração, estou em reflexão, estou preparando as minhas aulas, e essas minhas aulas, as minhas leituras, as minhas reflexões têm me subsidiado nas respostas que eu tenho tentado direcionar à nossa comunidade de fé. E outro dia eu lembrei de um dos grandes nomes da teologia norte-americana no século XX, né, que foi o grande Francis Schaeffer. E ele dizia que enquanto um homem, o Espírito Santo, né, trabalha, enquanto o Espírito Santo atua, tem um homem sendo consumido. Então, eu fui perceber, sentir a realidade das funções pastorais, da atividade pastoral, da vocação pastoral de fato, a partir da minha experiência na AD Alphaville. Eu posso dizer uma coisa, muito embora esteja sendo consumido, não é fácil, principalmente conciliar academia, as nossas aulas, trabalho, nosso família, trabalho, uma série de outras exatamente, atividades. Né? Exatamente. Pastor, mas é gratificante, é compensador saber que tem vidas que estão sendo edificadas, tem pessoas que estão sendo solidificadas na fé cristã. E você ouvir um músico da igreja chegar em você, pastor, um músico da igreja, geralmente você tem um estereótipo do músico da igreja, assim como você tem um estereótipo do teólogo, que é um ser que só vive no mundo da imaginação e parece que tão distante da realidade, né? Nós temos esses estereótipos também nas comunidades de fé em relação ao músico, não é? E os músicos sofrem por isso. E ele chegou em mim, pastor, eu quero fazer teologia, eu quero fazer parte desse grupo de estudo, eu quero estudar. Então, quando você vê essas atitudes e essas reações, pastor, isso é um estímulo para que eu continue. Então, eu sou muito grato a Deus, sou grato aos colegas aqui da faculdade. E esse importante espaço, isso aqui é uma grande família, pastor.
Então, aqueles que querem sentir um pouco o que significa fazer parte da Faculdade Assembleana do Brasil, vem para cá. Mas não perca muito tempo, não. Então, aquilo que tem acontecido lá naquele espaço, naquela comunidade de fé, é aquilo que acontece o tempo todo aqui na Faculdade Assembleana do Brasil, não é? Então, pastor, para mim é uma experiência muito nova, mas uma experiência gratificante, mesmo sabendo que nós nos consumimos nessa tarefa. Legal. Eu, por ter vivido essa experiência que você coloca por tanto tempo, eu posso dizer isso com propriedade. Realmente é um morrer a cada dia, né? Sim. De fato, a cada dia a gente se entrega à morte pela comunidade, mas eu digo isso para você agora a partir da minha experiência, que se eu tivesse, conhecendo o que eu conheci no Ministério Pastoral, sofrendo as dores e as privações que sofri, as decepções, as frustrações, e parece-nos que é muito mais dor, frustração, decepção do que momentos de alegria, de satisfação. Quando eu cursava o meu bacharelado em teologia, teve uma fala de um professor vinculado à história da igreja, que disse uma coisa simples que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse, olha, vocês vão fazer teologia, depois vão se tornar pastores e tal, e deixa eu te dizer uma coisa, se você cumprir todo o seu trabalho pastoral, fizer o que tiver que fazer, se o pessoal te pagar com ingratidão, fique satisfeito, porque isso é o que você, enquanto ministro, precisa esperar das pessoas. O que vier fora disso, o que vier além disso, você pode considerar como lucro. E realmente o preço que se paga quando a pessoa tem compreensão do seu ministério e realmente assume o ministério pastoral enquanto vocação, o preço que se paga é um preço muito alto. Mas a experiência e a satisfação que a gente tem de ver pessoas sendo alcançadas e transformadas, isso é uma experiência tão sui generis que se a gente tivesse, se eu hoje pudesse, a partir da realidade que eu já conheço da minha vida, se alguém me dissesse, olha, você já sabe o que é o Ministério Pastoral, e antes de você ser pastor, você tinha um outro rumo. Eu tinha um outro projeto de vida antes de me converter. Eu queria entrar para a área de saúde, queria ser médico e tal. E Deus me chamou e eu deixei medicina de lado e entrei por teologia. Conhecendo o que é ser pastor, ser teólogo e viver essa realidade toda. Se alguém me dissesse, olha, existe uma máquina do tempo, você pode voltar até a estaca zero e pode tentar o outro caminho, porque esse você já conhece. Eu pediria para repetir o mesmo caminho. Vamos passar por tudo o que eu passei, porque esse sentimento que você colocou agora, essa satisfação, você saber que por causa da sua palavra, que por causa da vida que você dá em função do outro, que por causa da dedicação que você tem para com o corpo de Cristo, esse sentimento que o indivíduo tem de satisfação, de olhar nos seus olhos e dizer, você foi uma bênção na minha vida, você me ajudou a conhecer melhor a Deus, a me aproximar mais de Jesus, a me tornar mais parecido com Cristo, a reconhecer-me de fato na condição de cristão. Esse tipo de feedback que a gente recebe de alguém, isso é impagável. Sim. E para aqueles que nos ouvem aqui, se você congrega e o seu pastor, o seu líder, ele tem sido uma bênção na sua vida, diga isso para ele. Chega lá no seu líder e diga, olha pastor, o senhor foi uma bênção na minha vida e Deus já mudou, já transformou, já realizou coisas extraordinárias por seu intermédio. Diga isso, porque nós que estamos do lado de cá, é que sabemos o valor que uma palavra dessa tem. De repente você não sabe, você vai dizer isso e acha que isso é uma bobagem. Mas para quem está do lado de cá, de repente, essa é a gasolina que a gente precisa, né? Isso é o fator motivador que a gente precisa para continuar acreditando, para continuar investindo, para continuar fazendo isso que você colocou de forma muito positiva, para continuar nos consumindo pela causa do Senhor. Então, realmente é uma experiência assim, ímpar. Só quem é chamado e quem entra no pastorado é que sabe o que é que vivencia, é que experiencia isso. Você colocou uma questão muito interessante, e talvez uma das contribuições que a presente crise trouxe a todos nós, que é a questão da tecnologia, né? Felizmente, né? Apesar da crise, nós fomos confrontados aí com um mundo paralelo, um mundo virtual que existe e que eu particularmente teimei em viver à margem dele, assumindo que era possível consumir o restante dos meus dias sem necessariamente ter que atentar para ele.
E a presente crise acabou chamando a minha atenção para a realidade desse mundo virtual, desse mundo que nos cerca, e para a importância desse mundo, dessa tecnologia que está à nossa disposição para o serviço de Deus. Então, eu tenho considerado esse período, apesar de todas as perdas que nós temos presenciado e das orações que temos feito para que Deus mude de fato esse quadro, essa situação, mas eu tenho tentado encontrar, apesar da crise, momentos para glorificar, para bendizer a Deus e para perceber possibilidades de avançar. E eu acho que você também, na condição de pastor, e isso você colocou bem, os nossos quartos acabaram se tornando estúdios, né? Então, de uma forma ou de outra, nós estamos sendo obrigados a descobrir esse novo mundo e, para mim, particularmente, a experiência tem sido gratificante. É, de novo, um consumir-se, como você bem coloca, mas é uma experiência que vale a pena quando nós começamos novamente a ter o feedback das pessoas, né? Quando o outro lá mostra para você que está sendo alcançado e quando você percebe, você de fato está alcançando pessoas que de outra maneira jamais poderia fazê-lo, né? De fato. Então, tecnologia também, ela tem ajudado e tem ajudado e muito a gente. Temos ainda 20 minutos para conversar. E aí, o que você... Agora, na condição de pastor, de novo, é o teólogo como relevante, mas o pastor e professor Fábio ele disse uma coisa importante para a gente. Nós não assumimos essa dicotomia, nós não assumimos essa posição de que pastor é pastor e teólogo é teólogo. Nós assumimos que o pastor é teólogo e assumimos que o teólogo é pastor, pelo menos essa deveria ser a dinâmica de alguém que é vocacionado, porque enquanto conhecimento teológico ele vai munir o indivíduo de toda essa condição, essa competência, essa capacidade de fazer uma leitura, uma análise crítica do mundo que nos cerca, o cajado ou a condição pastoral ela vai dar para a gente a possibilidade de fazer com que o verbo se torne carne. Coisa que mais me impressiona, particularmente no Evangelho de João, é o primeiro capítulo e 2 ou 3 primeiros versículos, 1 e 2, quando diz que o verbo estava lá no começo com Deus, e o 14, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É quando o verbo se faz carne e habita entre nós, é que nós somos capazes de enxergar a face de Deus e de ver a plenitude dele. Então eu fico pensando no casamento entre a teologia e o pastorado, entre o teólogo e o pastor, e esse casamento ele poderia aqui, a partir de uma analogia, ser visto nessa perspectiva. O teólogo é o verbo e o pastor é o verbo que se faz carne. O teólogo é aquele que é capaz de lidar com conceitos, que é capaz de lidar com ideias, que é capaz de fazer uma análise crítica de realidade, enquanto que o pastor é aquele que é capaz de contextualizar essa realidade para alcançar, e eu estou pensando agora na sua comunidade, a comunidade cristã, porque estou falando do pastor, mas não necessariamente, exclusivamente a comunidade cristã, porque um elemento importante você já mencionou, pastor enquanto pastor, ele tem responsabilidade com a sua comunidade, mas enquanto teólogo, ele é um teólogo público. Então ele tem que dar resposta à comunidade, mas tem que dar respostas à sociedade também. E aí eu fico pensando nessa situação toda, de que maneira a gente relaciona tudo isso, relaciona a tecnologia que está à nossa disposição com o ministério pastoral em si, de que maneira a gente relaciona essa condição, de fato, do ser teólogo, do ser pensador com a comunidade. Eu estou muito preso, e a gente está falando com alunos e alunas, pessoas aqui da Faculdade Assembleana do Brasil, grande parte daqueles que nos acompanham são, se não iniciantes nesse semestre, já são alunos que estão aí na jornada teológica, possivelmente no final de jornada, alguns certamente já acordaram para os seus ministérios pastorais ou o Ministério do Ensino, alguns talvez ainda tenham dúvidas em relação a isso, não saibam exatamente para o que foram chamados, mas estão se preparando, e nessa conversa que a gente tem, pensando aí pastor e comunidade nesse período, tecnologia e comunidade, como que a gente pode usar isso, uma preocupação que você apontou ali, enquanto estávamos em off, a questão da dificuldade das pessoas agora poderem congregar, né? Então, como que você está lidando? Essa questão, por exemplo, do congregar. A tecnologia está te ajudando nisso? Você está conseguindo driblar essa situação? Como que a igreja tem respondido a essas questões? Irmãos têm reclamado, eles querem estar presentes, eles estão satisfeitos onde estão e estão pensando, de repente, até em formar essa igreja
online, essa igreja virtual, né? Vamos fazer parte só da igreja virtual e de vez em quando a gente se reúne na igreja. Como é que você está enxergando isso na condição de historiador, teólogo e na condição de pastor? Como você está enxergando essa realidade toda? Sim. Bom, o Chesterton, ele faz uma comparação interessante sobre a figura do ícone bizantino, o ícone grego. O ícone bizantino, ele insurge em tamanho. Os olhos do ícone grego, por exemplo, ele é amendoado, ele é gigantesco. Ele utiliza o ícone bizantino como metáfora da fé cristã, metáfora de uma plasticidade, uma abertura que o cristianismo tem para a realidade e para o mundo. Ou seja, ele não é estático. A igreja, a própria fé cristã, a experiência cristã na história tem demonstrado que ela não é uma experiência estática. Quando você faz, por exemplo, essa comparação, né, entre o teólogo pastor, na linguagem joanina, do verbo que se fez carne, eu penso o seguinte, isso é pertinente. Se o próprio Deus, ele entrou em nossa realidade, né, a realidade que na verdade é toda dele, mas penetrou a nossa história, ele se comunicou conosco, isso nos dá margem para também nos comunicar o tempo todo a partir dessa multiplicidade de realidades e todos esses fenômenos que, nessa linha do tempo, às vezes aparecem em nosso caminho, né? O Chesterton faz isso por quê? Porque, segundo ele, as religiões, por exemplo, de matriz oriental, elas são voltadas para a introspecção, são voltadas para si mesmo. O cristianismo, utilizando a metáfora do olho amendoado do ícone bizantino, é aquele que está de olho aberto para toda a realidade. Então, ele é plástico, ele dialoga com as múltiplas realidades. Então, a fé cristã, professor Jeová, nesse sentido, pode nos auxiliar bastante. Porque a fé cristã entende, a partir do nosso lugar, de nossa crença, de nossa fé, que esse mundo continua sendo o mundo de Deus. Por mais que você perceba que há antíteses que atravessam toda essa realidade, nós sabemos que este mundo, tudo aquilo que foi criado por ele, continua sendo o mundo e criação de Deus. Além disso, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Bruce Shelley, um historiador batista. Ele diz que, ele faz uma comparação interessante também sobre a igreja invisível, né? Uma igreja idealizada, uma igreja que não existe, uma igreja ideal, que é aquela igreja que não existe, mas ele pensa muito aquela igreja real. E essa igreja real, essa igreja que muitas vezes tem deixado um rastro de sangue, suor e lágrimas. Porque essa igreja é uma igreja que dialoga com sua temporalidade, com suas realidades. E é isso que nós estamos tentando fazer agora. Exatamente. Não é, professor? Exatamente. Então, nós temos dificuldades, há desafios aqui, mas nem por isso nós não vamos assumir aqui o estereótipo, vou chamar de estereótipo sociológico, do teólogo como ermitão. Tanto o pastor como o teólogo, como as suas comunidades de fé, são agentes que estão comunicando com suas múltiplas realidades. Então, a igreja, enquanto povo de Jesus, povo de Deus, muito embora seja tirada do mundo, ela sempre é direcionada de volta a este mesmo mundo para atuar nele para a glória de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que nós confiamos muito que o Senhor nos habilitará, nos dará condições para que nós possamos ler nossas realidades, os desafios que estão postos e tentar responder às questões que estão dadas aí. Bom, é fácil? Não é. Nós temos experimentado ali desafios muito grandes na nossa comunidade de fé. Mas eu estava conversando outro dia com tanto os nossos obreiros, como membros de nossa comunidade, com minha família e com minha esposa. Nós temos experimentado também, professor Jeová, coisas tão, tão maravilhosas ali naquela comunidade. E são experiências que, de outro modo, eu acredito que se fosse no outro contexto, nós não teríamos. Então nós estamos coletando essas experiências agora, diante dos dramas, das dificuldades, dos desafios que estão postos. Então eu glorifico a Deus, porque nós estamos lidando e aprendendo a lidar com essas realidades que estão postas a partir
deste lugar que é a fé cristã, que nos permite fazer isso, como o ícone bizantino. Nós estamos aí conversando com tudo que está posto, inclusive nos apropriando das tecnologias. Eu não vejo nenhum problema nisso. E aquilo que o senhor falou em sua fala anterior, de que tem gente sendo alcançada e que só foi possível a partir de um momento de crise. Se fosse naquela situação de normalidade, talvez essas pessoas não estariam sendo alcançadas pelo Evangelho. Se a gente olhar para a Escritura, talvez a gente perceba que crises são momentos a partir dos quais Deus causa revoluções, eu vou usar essa expressão. E aí se a gente olha, por exemplo, a história da grande ordem de Jesus, lá da grande comissão, vão por Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Quem lê Atos, e nós estamos falando com a comunidade cristã que conhece bem o livro, percebe que essa ordem só se cumpre de fato por causa da crise, né? A igreja de Jerusalém cresce e fortalece, e os apóstolos querem ficar em Jerusalém, a comunidade toda, até que se levanta um Saulo de Tarso e as pessoas são forçadas a fugir, e é na fuga que as pessoas se despertam para a realidade de que tem que anunciar. Sim. Então é muito interessante a gente perceber. Você colocou um outro elemento que, enquanto você compartilhava, me veio à memória uma fala de Jesus dizendo que nós somos sal da terra e somos luz do mundo, né? Então, apesar de não pertencermos mais a esse mundo, nós somos transformados e somos inseridos nele de volta, inseridos com um papel muito importante. E para ser sal e luz, a gente precisa, de fato, dialogar, precisa se relacionar, precisa ser capaz de abrir bem os olhos para perceber mundo, realidade, para dar respostas adequadas ao mundo, à realidade, aos desafios que diariamente a gente encontra. Eu acho que é isso. Nós queremos louvar a Deus pelas vidas das pessoas que nos acompanham. Ok. Eu, particularmente, quero deixar aqui registrada a minha gratidão pelo convite que me foi feito, de poder fazer esse bate-papo aqui com a pessoa que eu, particularmente, tenho um apreço grande. Ele sabe disso. A gente conversa, ele disse que foi meu aluno, e aí eu não sei se eu posso chamá-lo de fato de meu aluno, mas trocamos saberes, né? Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de professor, porque parece que professor é alguém que está numa condição distinta em relação ao outro, mas essas posições, na verdade, elas são posições relativas, né? Porque eu tenho alguns saberes que o outro não possui, mas o outro tem uma série de outros saberes que eu não possuo também, e a gente vai construindo saber ou construir conhecimento, construindo conhecimento nessa troca de saberes, nessa troca nesse compartilhar de sabedoria, nesse compartilhar de experiência. Então, eu fico muito feliz de tê-lo conosco aqui para a gente bater esse papo, para a gente conversar um pouco a respeito da importância, da relevância do meu papel, do seu papel enquanto teólogo, particularmente no momento de crise em que nós vivemos. Feliz pela perspectiva, pela maneira com que você lida com todas essas questões. Isso, de fato, demonstra aquilo que você já colocou, maturidade, né? A gente vai caminhando e vai amadurecendo na jornada cristã. E eu louvo a Deus porque, enquanto nós encontrarmos homens e mulheres que assumam essa posição, aí eu costumo dizer que continua havendo esperança para a teologia. Enquanto houverem homens e mulheres que não permaneçam apenas com o verbo na cabeça, mas que permitam que o verbo se torne carne e, de fato, molde suas vidas a ponto de elas se envolverem ativamente na sociedade, no mundo em que nós vivemos. Então haverá esperança não só para a teologia, mas haverá esperança para a igreja. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. O pastor Fábio vai também fazer as suas considerações finais. E logo após a irmã Lívia vai voltar. A irmã Lívia se apresentou num primeiro momento, é a coordenadora de extensão da nossa faculdade. Ela vai retornar fazendo o encerramento oficial dessa live. Pastor Fábio, por favor, meu irmão, suas considerações finais. Obrigado, professor Jeová Rodrigues. O senhor me deixa muito emocionado e eu sou muito grato pela oportunidade, né, que nós temos tido aqui nesse espaço de ter sua amizade, não é? E eu acho que tudo isso é uma questão de sensibilidade, não é? Que em grande medida que eu quero puxar agora para o teólogo, né? Só o teólogo pode ter. É aquilo que, desculpe-me, que o orgulho, né?
O Francis Schaeffer também dizia, né? Ele inclusive construiu um conceito, que é o conceito de hominalidade, porque tinha assim, receio com o conceito de humanismo, né? E hominalidade significa isso, ter sensibilidade. E essa abertura para o outro, não é? Essa sensibilidade para o outro. E no outro livro ele dizia, né? Morte na Cidade. Ele dizia, olha, a igreja e eu como parte dela, eu preciso chorar pelo outro, derramar lágrimas pelo outro. Estava vindo agora, passando agora pelo bairro Ipiranga, eu tive uma experiência nesse sentido. É aquilo que eu estava tentando dividir com você e não deu tempo, em off. Parei no sinal e eu vi um sujeito, um indivíduo todo maltrapilho, pedindo, solicitando dinheiro trocado. Eu abri o vidro do meu carro. Quando eu olhei para ele, eu reconheci. Ele é filho de um amigo meu de saudosa memória, um dos grandes obreiros das Assembleias de Deus aqui na cidade de Goiânia. Aquilo que me partiu o coração. Foi doloroso. Então, se eu não tenho esse tipo de sensibilidade, se isso não me causa nenhum desconforto, tem algo de muito errado comigo. Então, por isso, eu penso que a figura do teólogo, o papel do teólogo, a teologia saudável na igreja também nos dá essa capacidade de nos abrir um pouco mais para o outro, para os dramas do outro, o sofrimento do outro, as angústias do outro. É isso que, em grande medida, a sociedade também espera de servos e servas de Deus nesses tempos de crise, sem dúvida. Não é? Então, ao invés de sermos portadores de más notícias, continuemos sendo portadores de boas novas. Esse é o significado de evangelho. Muito obrigado a todos e todas e convido você. Quer conhecer um pouco mais desse sentimento aqui? Vocês perceberam, né? Que é um espaço de intimidade, de calor. Venha para a Faculdade Assembleiana do Brasil. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado.